sentimento normal. Todo mundo sente. Porque tem muita gente que se vangloria de falar assim, eu não sinto ciúmes. Não existe. Ciúmes, tudo depende do grau. Eu digo que tem um espectro do ciúmes. Você tem o ciúme saudável, que é um zelo, é um cuidado. E é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso. Né? É cuidadoso. Então, assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol. Tem zeloso. Que é essa coisa do zelo, de ter cuidado. Então, quem ama, é óbvio que tem esse cuidado com o outro, tem um pouquinho de querer o outro mais para si. Então, isso é normal. Eu acho o ciúmes uma coisa muito normal. O que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho, de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana. Agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva, uma ideia obsessiva e um ritual, quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva, porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos, tudo em função da suposta traição. De uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo. Mas às vezes baseado em nada. Ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza, numa coisa muito simples. Então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo. E começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle. O que me preocupa, assim, já que a gente tem falado muito sobre border, é porque às vezes todo mundo fala assim, o border é ciumento. E eu não gosto de colocar ele só, a gente não porque pode não é uma característica. O ciúmes não é uma característica Exatamente. de um determinado tipo de personalidade. O ciúmes é uma característica de um sentimento presente para humano. Exatamente, a gente tem que parar com isso. Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura. Naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira, ele precisa do outro para ser. Então, é como se, ao ter o ciúmes, ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle, que parte dele não partirá, o que é uma grande ilusão. Porque, assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico, ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro. Então, tudo que ela não queria era perder. E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão.